Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe, cada elemento da equipe é muito importante. Lembrando que o nosso trabalho é uma aula e uma aula é muitos minutos, precisa de ter a paciência que vem a compensação. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é No Amor Reside o Segredo da Vida. Então é bem importante assim nós lembrarmos assim que nós sempre somos auxiliados. E esse amor é do Criador. É uma maneira que o Criador tem para manter a sua criação viva e manter a criação também. O amor, ele é bem importante cada um ir observando assim que ele anda junto com a justiça e ele anda junto com a pureza. Se a pessoa tem uma bondade dentro dela, então ela tem a possibilidade de receber desse amor. Essa energia que o Criador coloca no Santo Grau para a criação. O Santo Grau, toda época, assim, aqueles que já estudaram um pouco, sempre ouviu falar na pedra filosofal. Sempre ouviu falar do elixir da vida. É bem importante porque normalmente, através dos milênios, passaram a procurar essa pedra filosofal e esse elixir da vida na Terra. Então, se o Criador colocou essa energia na criação, então precisamos de entender que a criação é vivificada e que nós também somos vivificados. O ser humano fica bem fácil assim de observar que ele sempre teve que ter um impulso para ele ter um movimento. Dificilmente a gente vê uma pessoa movimentando pela boa vontade. Acontece muito assim com as mulheres, aquelas que têm filhos, então elas vão fazendo aquele movimento com boa vontade, aqueles afazeres que precisam. Então, o Santo Grau é onde o Criador coloca a energia para que essa energia seja distribuída e vivificada à criação. Então, a possibilidade do ser humano em receber dessa energia, ele tem que prontificar-se a trabalhar de acordo com a luz. Isso fica bem fácil assim da gente ir observando. Se ele trabalha de acordo com a luz, ele também tem que ter as informações. Porque todo um conceito que nós vemos, que os seres humanos vêm fazendo, eles esquecem dos ensinos ou não procuraram verificar se o ensino que ele está ministrando ou aquilo que ele está possibilitando está de acordo com a luz. Porque tem coisas bem básicas, assim, que nós trabalhamos sempre para as coisas da matéria grosseira. Então, aqueles que prontificam a trabalhar com os ensinos precisam de ter o conhecimento do livro Na Luz da Verdade, Mensagem do Grau. E depois tem os símbolos. São maneiras que a pessoa precisa de entender o procedimento. Então, para trabalharmos, temos que ter o conhecimento do trabalho que vai trazer frutificação para o seu semelhante. Porque a base é esta, não só de pão vive o homem. E depois tem outro ensino que vem, que teremos que comer o nosso pão com o suor do nosso rosto. Quer dizer que não é dando as coisas de matéria grosseira para as pessoas. Então o Santo Grau é esse lugar, essa taça,
onde o Criador anualmente coloca essa energia para distribuição. E depois ele tem que ficar em algum lugar. Ele fica num altar. Esse altar é uma pedra como um cristal puro e depois tem aquela condição assim transparente, de tão puro que é o cristal. Nessa pedra também tem os símbolos, 4 símbolos que tem o segredo da criação. Então a pessoa tem que lembrar assim, que esse cálice é o Santo Grau, é onde a divisa do divino para a criação, que essa energia é vivificada e ela é distribuída. O ser humano pode receber dessa energia se ele estiver trabalhando de acordo. É bem importante assim nós lembrarmos do amor. Quer dizer que se tem o amor, tem a pureza, tem a justiça. Está caminhando de acordo com os ensinos do Criador, tem possibilidade de receber dessa energia. Depois, aqueles que conscientemente perceberam que existe algo além da nossa vida de matéria grosseira e que a pessoa muitas vezes questiona por ele mesmo. E se ele começa a observar, ele vai fazendo uma seleção daquilo que vai ser bom para a sua vida. Essa seleção nós sabemos assim que, independente da pessoa, somos selecionados. É só observar assim no ambiente de escola. Não assimilou as informações, ele é selecionado com aquele grupo que ficou para trás. Aquele que esforçou-se e assimilou um pouco mais em determinados ambientes de ensino, aproveita-se alunos que se destacam, que se destacaram para tornarem professores. Então, um ou outro aluno é convidado para manter naquele ambiente agora como um instrutor. Quer dizer que a seleção continuou sendo feita. Depois nós sabemos também que essa seleção é feita toda a época da nossa vida. Na moradia, 2 ou 3 filhos, fica bem fácil assim, que é selecionado a função para aquele filho, é selecionado outros afazeres para aquele outro. E para aquele outro tem uma outra responsabilidade também, a seleção. É assim que nós tínhamos que trabalhar conosco, de ir observando como é que nós somos e como é que nós teremos que nos tornarmos para fazer parte daquele grupo que terá a possibilidade de serem escolhidos. É um procedimento que existe na vida interna de cada um. Depois, a acomodação. E depois a pessoa vai ficando para trás. Mas se fizermos os movimentos, nós vamos compreendendo a bondade do Criador. Quer dizer que o amor, ele sempre está manifestando e cada um de nós é que tem que movimentarmos por nós mesmos para receber deste amor, continuar recebendo deste amor. Então é um procedimento que nós tínhamos que entender que vem da eternidade e vai continuar pela eternidade. A pedra filosofal que alguns povos já ouviram falar e que procuraram esta pedra é esse altar. Quer dizer que essa pedra é esse altar. O elixir da vida é o cálice do Santo Grau. Nesse cálice é que tem a energia que é distribuída e aqueles que procuram estudar o livro Na Luz da Verdade têm possibilidade de entrar nesta frequência. A frequência nós sabemos que existe, porque no relacionamento anteriormente era mais comum e a pessoa estava pensando em uma outra, pode ser a mãe pensando no filho, pode ser o conhecido pensando naquele seu conhecido. Então existia a comunicação.
quer dizer que é a frequência. Aquele filho, logo em seguida, procura entrar em contato com a mãe. Aquele conhecido com o seu conhecido, o mesmo procedimento. E é bem interessante, porque esse contato existia e aqueles que estavam naquela frequência do relacionamento falava que estava pensando nele e aquilo foi muito bom, que ele agora comunicou-se. Quer dizer que para nós recebermos da energia, do amor do Criador, nós temos que melhorar a nossa frequência. E essa melhora a pessoa tem que lembrar assim, não é para um período, porque do jeito que nós estamos vivendo, nós recebemos influência de pessoas que nós relacionamos ou de outros que nem relacionamos. Essa energia vem para dentro de nós e, se descuidarmos, estamos pensando naquela energia que entrou dentro de nós e que muitas vezes nós não temos contato com aquele tipo de energia, mas ela está atuando, fazendo com que os nossos pensamentos agora caminhem naquela direção. Então, se a pessoa descuida, ela tem mudança do seu semblante e ela tem outros pensamentos que não deixam ela feliz. A influência. Então, aquela condição que precisamos de desenvolver, de sermos cuidadosos conosco e cuidadosos também com os nossos pensamentos. O nosso propósito, ele tem que ser um propósito que possibilita que nós venhamos a ter uma saúde e um saber. Esse auxílio vem pelo livro Na Luz da Verdade. Depois nós temos que continuarmos melhorando esse propósito, porque aquele que foi convidado para continuar no ambiente que anteriormente ele era aluno, agora passou a ser instrutor, ele agora tem que procurar literatura semelhante do curso que ele fez, para que ele fique bem qualificado, porque ele sabe, porque num período recente, como aluno, eram feitas muitas perguntas. E o professor, muitas vezes qualificado, ele tinha a condição de responder aquelas perguntas que não estavam no currículo daquele professor. Então, é isso que nós precisaríamos de entender, que o aprofundamento nos ensinos é que vai formando dentro de nós uma base sólida para nós, não é para os outros, é para a própria pessoa ficar qualificada e ela ir observando que quando nós nos qualificamos nas funções que nós temos a responsabilidade, ficamos mais seguros. Pode vir perguntas ou pode não vir perguntas de nosso semelhante, mas nós nos encontramos qualificados. Essa força, ela flui quando a pessoa tem uma limitação e que ela precisa de um auxílio e dentro dela encontra-se com uma pureza que possibilita que esta força flui, é aquela referência que nós já ouvimos falar assim, foi um milagre. Foi um milagre realmente, porque a pessoa possibilitou que essa força atuasse. E com isso a pessoa ficou mais qualificada e ela tem que lembrar assim. Por ter tido um instante de lucidez, de ter recebido esse benefício, não é suficiente. Porque na nossa vida interna, a qualificação é diária. Fica bem fácil dar referência do dia anterior. Então, o dia anterior nós tivemos alimentos que foram muito bons, mas para o dia seguinte, aqueles alimentos já não têm mais serventia. A pessoa precisa de outro alimento. Na nossa vida interna, da nossa segurança, para que nós venhamos a receber do amor do Criador, é o mesmo procedimento. É todo um instante. Depois, aqueles que já se encontram mais perceptíveis podem observar. Quando tem afazeres e a pessoa descuida com seus pensamentos, muitas vezes esses pensamentos atrapalham o afazer que está sendo executado. A pessoa descuida e fica bem fácil assim de observar
um trabalho que está sendo feito. Descuidou, agora não ficou bom. A mesma coisa acontece quando a pessoa acorda de manhã e se ela descuida, já passaram-se vários minutos. Então o movimento, independente da pessoa, esse movimento é contínuo. Depois nós sabemos assim que aqueles que descuidam, fala assim que precisaria de ter aumentado o tempo. Então nós temos que andarmos de maneira que venhamos a utilizar o tempo para aquilo que nós precisamos e para ter o aprofundamento no livro Na Luz da Verdade, que nos possibilitará receber desse amor. E é bem interessante, porque quando a pessoa se encontra assim, com uma pureza dentro dela, vai elucidando-se à medida que ela vai estudando. Depois fica aquela condição bem interessante, porque naquele momento a pessoa teve uma elevação dentro dela e ela teve a assimilação que ela precisava. Depois ela volta para o nível anterior, aquele ensino que ela recebeu, agora ficou com uma vaga lembrança. Mas a bondade do Criador, trazendo para nós os ensinos, possibilitando assim que numa fase seguinte, então, aqueles ensinos que agora ficou como uma vaga lembrança, passamos a ter vivência desses ensinos. Então, todos os dias, a pessoa tem que lembrar que ela é que é responsável por ela mesma. Não é este, não é aquele outro, é a própria pessoa é que vai caminhando durante a sua vida, organizando-se. Então o amor do Criador, ele irradia pelo universo e onde ele coloca esse amor é o cálice, é o santo grau, que é a bondade do Criador, possibilitando assim que a energia continua fluindo. E esse cálice é depositado, é colocado em cima desse altar, que é uma pedra branca, um cubo de um cristal transparente, e nesse cubo também irradia a cruz. Essa cruz, ela tem um círculo em volta, que é o símbolo da criação. Então o espírito humano tem a possibilidade de receber dessa cruz, que é a cruz da verdade, que é a cruz da vida, e precisa de lembrar assim, que usam-se a cruz da crucificação, mas a cruz da crucificação não é a cruz do Criador, porque na criação nós podemos observar em todos os níveis tem o equilíbrio, tem a manifestação do Criador equilibrando. Fica fácil de compreender assim. Quando retira dos animais o predador, aumenta muito aqueles animais, porque não tem o predador para fazer o equilíbrio. Então aqueles animais agora têm outras consequências. E aqueles que convivem com esses animais sabem muito bem assim das consequências. Então quer dizer que no movimento da criação, o equilíbrio. E esse equilíbrio o ser humano, muitos e muitos, perderam. Então temos que voltar a ter o equilíbrio. Quando tem um ensino que fala assim, que nós temos que fechar a porta do nosso quarto e ver o que nós precisamos. Essa é a importância. Quer dizer que a pessoa precisa de aliar-se. Nesse alinhamento é que vem aquilo que a pessoa necessita. E nós não precisaríamos de ficar sem saúde ou ficar envelhecido para fazer esse alinhamento. É a vida toda. Porque aquele jovem que está estudando, então, diariamente, semanalmente, ele vai fazendo uma verificação da matéria escolar, porque tem as notificações. Então, para que ele não venha a ser pego de surpresa, ele vem atualizando com as informações que são ministradas. Para nós, para a nossa vida interna, existe a mesma referência.
porque tem um ensino bem importante, que é o terceiro mandamento, que fala assim, que é o dia do Senhor, e é para fazermos uma reflexão sobre os 6 dias anteriores. Quer dizer que a pessoa tem que lembrar que todos os ensinos que nos foram trazidos têm essa importância. É para que nós venhamos a ter esse alinhamento para nós, porque fica muito trabalhoso quando a pessoa não se alinha durante a sua vida. Então a responsabilidade é de todos nós, não é desse, não é daquele outro, é o próprio. Porque nós sabemos assim que a criança pequena, ela já sabe aquilo que ela quer. A veste, o alimento, o passeio que ela pede ao adulto para realizar com ela, o passeio. Então toda época é dessa maneira que nós tínhamos que entender que o Santo Grau é o cálice onde o Criador coloca a energia. E essa energia é um sangue rubro, e é uma energia que é distribuída para a criação. Do jeito que o coração nosso, dos seres humanos, pulsa, que é o órgão mais importante, essa energia pulsa assim também. Essa energia possibilita a vivificação de toda a criação, assim como o coração possibilita também o trabalho de alimentar os extremos do nosso corpo. Então é da mesma maneira, quer dizer que do jeito que existe a alimentação para a criação, existe também a alimentação para o nosso corpo de matéria grosseira. Depois nós sabemos assim que dentro de nós, também no corpo de matéria fina, também tem um coração que pulsa. E é bom a pessoa ir lembrando, quer dizer que a vida, ela termina com o corpo de matéria grosseira, mas com o espírito essa vida continua. Então quando fala assim que a vida terminou para aquele, terminou naquela fase do seu corpo de matéria grosseira. Então precisamos de lembrar assim, a cruz, que é a cruz da verdade, que é a cruz da vida, ela tem os 4 braços iguais e ela tem o envoltório, um anel, e esse anel é o símbolo da criação. Quer dizer que o espírito humano tem que lembrar assim, a cruz da crucificação não é a cruz do Criador, é a cruz que os romanos usavam para aquela finalidade. A cruz da criação é a bondade, é o equilíbrio. Quando tem a bondade, tem o equilíbrio e tem o amor. E é bom a pessoa ir lembrando assim, que no nosso relacionamento, quando temos o amor, temos o equilíbrio. E depois faltou esse equilíbrio, entrou uma desarmonia. Isso em todas as coisas, porque se não tem o conhecimento do amor, então aquele plantio vai ficar desequilibrado. No relacionamento vai ter um desequilíbrio e na formação de um filho também vai ter o desequilíbrio. Então a responsabilidade é sempre individual. Depois nós não temos justificativa para falar assim que não sabíamos. Sabíamos, porque para fazer aquele passeio, para fazer aquela outra atividade, nós sabíamos. E depois nós sabemos assim que existe passeios, atividades que às vezes gasta anos para que tenha realização. Quer dizer que aquele que estava pretendendo, ele foi fazendo um cultivo daquilo que ele achava que seria bom para ele. Quer dizer que para nós ficarmos fortalecidos, fortalecendo o nosso sistema de vida, de compreensão, então é indivíduo. Então esse esforço é um procedimento individual, é da responsabilidade de cada pessoa ver o que ela precisa para ela mesma. Então a referência que nós temos é a bondade do Criador, porque nós sabemos assim que em toda época
veio as informações do juízo final. Então, com o juízo final, veio a bondade do Criador, trazendo as instruções e as informações, que é o livro Na Luz da Verdade, para que cada espírito humano fique seguro com ele mesmo. Depois nós temos uma referência bem interessante. Durante um tempo, nós temos aqueles fios sanguíneos com quem nós relacionamos. Um tempo seguinte, muitas vezes, nós não temos mais esses fios que nos possibilitou uma sustentação. Mas depois, muitas vezes, nós arrumamos seres humanos semelhantes que caminhamos juntos. Mas sempre precisaríamos de ficarmos atentos, porque as caminhadas sempre é individual. Então a pessoa caminha nesta direção, um período depois ela mudou a direção. E nós não fazíamos parte dessa nova mudança. Isso fica bem fácil assim de observar nos relacionamentos afetivos. Durante um tempo, aqueles caminhavam numa direção. Um tempo seguinte, um dos mudou a direção. Então a importância de conhecer os ensinos, de colocar o primeiro mandamento em primeiro lugar. É por isso, porque a estrutura da pessoa precisa de ficar em cima dos ensinos. A referência da pedra filosofal, sempre aqueles que estudaram ouviram falar, mas já tem milênios que essas informações veio para os sábios daquela época, trazendo para eles novas maneiras de compreenderem a vida. Então a pedra filosofal é o altar, e o elixir da vida é o Santo Grau, possibilitando assim a vida para aqueles que têm vontade de ter uma continuação de sua existência através da criação. Porque as referências é bem importante, por isso que tem um ensino que fala assim que muitos grãos se perdem. Quer dizer que se nós descuidarmos da nossa vida interna, então não seremos aproveitados. O auxílio do livro Na Luz da Verdade e das informações que ele nos possibilita é um alinhar-se. É aquela condição bem importante, a elevação que temos quando estudamos o livro Na Luz da Verdade, num período seguinte, entra naquela condição dos ensinos de Jesus. E ele fala assim que ninguém vai ao Pai a não ser através dele. Jesus é o amor. Ele saiu do Pai e volta ao Pai. Mas com o amor, aquele que estão pretendendo serem resgatados, serem auxiliados, então é conhecendo as informações, as instruções da mensagem do grau, possibilitando assim que a pessoa fique segura dentro dela. Com isso, na sequência da sua existência, a pessoa vai caminhando em direção ao Santo Grau. Quer dizer que é o Santo Grau onde tem o cálice que vem do divino, o início da criação. É nesse lugar é que se encontra o Santo Grau com a pedra filosofal que é o altar, que nesta pedra tem os 4 símbolos, que é o segredo da criação. Esse segredo, para ser desvendado, é o próprio, é que tem que ter o aprofundamento nos ensinos. É isso que nós precisaríamos de entender. Não adianta a pessoa falar para outro sobre aquela lucidez que ele teve, aquele instante de compreensão. Aquele outro, muitas vezes, se encontra agora de uma maneira diferente com os seus pensamentos na sua vida interior. Então, as vivências é sempre pessoal. E depois nós tínhamos que entender assim. A promoção para compreendermos, para mudar o nível em que nós nos encontramos, é um processo individual. É o próprio é que tem que ver a maneira que ele está fazendo para receber dessas energias que são distribuídas através do Santo Grau. Como é que eu faço para receber dessas energias e melhorar a minha constituição. No caso do alimento para o corpo de matéria grosseira, quando a pessoa tem uma
maneira enfraquecida o tipo do alimento que ela precisa de comer e o tipo do alimento que ela não pode ingerir. Estuda o livro Na Luz da Verdade,